Olá a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Lendo no Ensino Médio. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre os gêneros literários. Baseado na poética de Aristóteles, o pensador Anatol Rosenfeld classifica em seu livro Teatro Épico os gêneros literários em três: a épica, a lírica e a dramática. Em relação a esses três grandes gêneros, deve-se destacar que cada um deles desempenha um papel muito forte e muito importante na literatura universal. Considerando que estamos falando da cultura ocidental greco-romana, o gênero épico se destaca desde a antiguidade, com obras como Ilíada e Odisseia de Homero e Eneida de Virgílio, por exemplo. Essas obras são conhecidas por serem bastante extensivas e por focarem em acontecimentos, eventos, ações e situações do passado, onde há um narrador ou eu épico. Além disso, existe uma distância entre sujeito e objeto que torna o texto da épica um pouco mais objetivo. Já a lírica, que foi conhecida na antiguidade por nomes como Ovídio e Horácio, tem outras características que se diferem da épica. Ao contrário da épica, a lírica é um gênero breve e que trata do presente. Tendo em vista essa brevidade, o foco do eu lírico é o estado de alma, onde o ritmo e a musicalidade contam para expressar a subjetividade do sujeito. A lírica também está muito atrelada à função expressiva da linguagem, onde o sujeito se funde com o objeto, e a intensidade está ligada também à imediatez. Por fim, temos o gênero dramático, que foi conhecido na antiguidade por nomes como Sófocles e Eurípides. A dramática, como o intermediário entre a lírica, que é breve, e a épica, que é extensa, é pautada pelo diálogo entre o eu e o tu e se situa no tempo presente, com uma função apelativa, cujo objetivo é convencer o espectador. Dessa forma, as ações da dramática acontecem enquanto o texto se desenrola, e assim desaparece a oposição entre sujeito e objeto. Apesar dessa distinção rigorosa dos gêneros, a qual Anatol Rosenfeld chama de substantiva, existe uma outra distinção que ele chama de adjetiva. Na distinção adjetiva, Anatol Rosenfeld reconhece que os gêneros não são tão fixos como na distinção substantiva. Sendo assim, podem haver textos dramáticos que possuem características dos textos épicos e dos textos líricos. Ou o oposto, textos épicos que têm características de textos líricos e textos dramáticos. O que se pode concluir disso é que um texto sempre terá um gênero que se sobressairá, embora hajam outros gêneros que se mesclem. O gênero que se sobressai é o considerado da distinção substantiva, enquanto os gêneros que aparecem como traços desse texto são da distinção adjetiva. Esse estudo de Anatol Rosenfeld é muito importante para entendermos as raízes da literatura e como as formas e gêneros literários foram se alterando ao longo do tempo. O gênero épico foi se desdobrando no gênero narrativo, que por sua vez também foi se desdobrando em outras formas, e hoje conhecemos várias formas que está dentro de um globo chamado prosa. Na prosa, nós temos o romance, a novela, o conto, a crônica, entre outros tantos gêneros. Já na lírica, podemos pensar nas diversas formas de manifestação da poesia, desde os sonetos, como os idílios, as poesias em prosa, dentre tantas outras formas. Na dramática, é possível observar os desdobramentos desse gênero por meio do audiovisual, desde as radionovelas até as produções de filmes e séries atualmente. E esse foi um episódio do podcast Lendo no Ensino Médio. Eu agradeço pela escuta até aqui e até mais!